Hoje vou explicar um mistério japonês chamado Death Note. A cena de abertura se passa em Tóquio, onde a polícia persegue um fugitivo chamado Yuzuki Hibisawa. Na tentativa de escapar da captura, Yuzuki toma uma garota inocente como refém e ameaça sua vida. No entanto, ele repentinamente sente fortes dores no peito e desmaia, resultando em sua perca de vida. Em outro lugar, o vice-diretor de Relações Exteriores sai de seu escritório apenas para se ver cercado pela mídia. Os repórteres começam a inundá-lo com várias alegações e perguntas, mas antes que ele possa responder, ele desmaia e perde a vida, assim como Yuzuki. De forma semelhante, uma sequência de percas inexplicadas começam a ocorrer na cidade, todas envolvendo criminosos. À medida que aumenta a frequência desses casos, certos grupos religiosos a interpretam como a retribuição de Deus contra os pecadores. Enquanto isso, o público está dividido, com muitos acreditando que um indivíduo conhecido como Kira seja o responsável. Alguns apoiam suas ações, enquanto outros o veem como nada mais nada menos que um criminoso. Uma noite, um boletim de notícias de última hora chama a atenção da multidão. O repórter anuncia que um homem chamado Hiromichi invadiu uma empresa financeira e atualmente mantém indivíduos como refém. Em meio à multidão, encontra-se um homem chamado Light Yagami, que ao saber da notícia pega seu caderno e escreve nele o nome de Hiromichi. Momentos depois, o repórter anuncia de forma chocante que Hiromichi perdeu a vida. Alguns dos reféns afirmam que ele desmaiou após sentir uma dor repentina no peito. Depois disso, o filme volta para algumas semanas antes. Light invade o site da polícia japonesa e descobre que todos os casos de criminosos procurados estão sendo encerrados. Para confirmar as suas suspeitas, dirige-se a um bar local, onde ouve um dos criminosos admitir que a polícia o libertou e ninguém pode o prender. Ao ouvir isso, Light fica perturbado e começa a perder a fé no sistema jurídico do país. Em uma noite chuvosa, ele se depara com um caderno de aparência misteriosa chamado Death Note e o leva consigo. Ao chegar em casa, lê a primeira página que diz que quem tiver o nome escrito no caderno deixará de existir, se é que vocês me entendem. Como esperado, Light não leva a sério e assume que é uma piada. Ele então liga a TV e vê a notícia de um apagador de existências que vem causando estragos nos últimos tempos. Para se divertir, Light rabisca despreocupadamente o nome desse homem no caderno. Na manhã seguinte, enquanto tomava o café da manhã, ele lê o jornal e fica chocado ao saber da perca repentina e inexplicável do apagador de existências. Mas, apesar disso, Light continua cético e acredita ser uma mera coincidência. Mais tarde, enquanto caminhava pela rua, ele se depara com o mesmo criminoso que havia visto no bar local antes. Para verificar suas suposições, Light escreve o nome do criminoso no Death Note, enquanto o observa do lado oposto da estrada. Para sua surpresa, o criminoso imediatamente sente dores no peito e perde a vida. Isso finalmente convence Light das capacidades extraordinárias do caderno, e ele passa a ler todas as suas regras cuidadosamente. De acordo com as regras, o caderno só funciona se o escritor puder visualizar o rosto da pessoa em sua mente. Além disso, se a causa da perca não foi especificada dentro de 40 segundos após escrever o nome da pessoa, ela perderá a vida por um infarto. Naquela noite, Light está voltando para casa quando encontra o deus da morte, que se chama Ryuki. É revelado que apenas aqueles que tocam o Death Note podem vê-lo. Inicialmente, Light fica apavorado ao ver essa figura assustadora e pergunta se ela veio buscar o livro, mas Ryuki promete que não faz mal. Ele então explica que Light pode usar o livro quantas vezes quiser. Ao ouvir isso, nosso protagonista fica determinado a criar um mundo sem crimes, onde os justos serão celebrados e os criminosos se encolherão de medo. No momento, a polícia ainda está investigando as misteriosas percas que vêm ocorrendo, mas até agora não há pistas sobre o chamado Senhor da Lei, Kira. Assim, eles pedem ajuda a uma figura misteriosa conhecida apenas como Ellie. Ellie se comunica com os policiais por um laptop e suspeita que Kira é do Japão e está cometendo esses crimes por conta própria. Então, ele bola um plano. Ellie, com a autorização da polícia, usa um criminoso foragido para desafiar Kira por meio de uma transmissão ao vivo. O plano funciona e quando Light assiste a transmissão, fica furioso com as palavras
ofensivas do criminoso. Assim, ele rapidamente escreve seu nome no Death Note, fazendo com que o criminoso deixe de existir instantaneamente. Após esse incidente, a voz real de Ellie aparece na transmissão ao vivo e ele explica que a coisa toda foi uma armadilha armada para diminuir Kira. Ele revela que a conferência foi transmitida exclusivamente no Japão e agora a polícia sabe que Kira é do Japão. Ellie também avisa que assim que Kira for preso, ele será condenado a perder a sua vida. Enquanto isso, Light, que está assistindo de casa, fica apavorada com as ameaças. No entanto, ele é impotente para intervir porque Ellie nunca mostra o rosto a ninguém. Na cena seguinte, o departamento de polícia nomeia um de seus melhores oficiais, Sachiko Yagami, como investigador principal do caso. Ironicamente, é revelado que ele é o pai de Light. Com a ajuda de Ellie, a polícia continua a investigação. Eles examinam os horários gerais das percas e descobrem que correspondem ao horário de uma faculdade. Com isso, concluem que Kira é um universitário que não apaga ninguém durante as aulas. Light, que pode facilmente invadir o banco de dados da polícia, fica sabendo dessa informação e começa a mudar os seus horários de trabalho, se é que vocês me entendem. Quando a polícia fica sabendo disso, eles suspeitam que suas informações estão de alguma forma vazando para Kira. Mais tarde, quando Light caminha ao lado de seu novo amigo, Ryuki, ele percebe que um indivíduo desconhecido o está seguindo. Ryuki revela que a mesma pessoa o segue há 2 dias. Ao ouvir isso, Light fica intrigado porque Ryuki não o alertou antes, e este esclarece que ele é neutro. Ele não apoia nem Light e nem a polícia. Essa afirmação assusta Light e ele decide ser mais cauteloso a partir de agora. Um dia, Light e sua melhor amiga, Shiori, embarcam em um ônibus e o desconhecido os segue. Enfurecido, ele confronta o indivíduo, mas este finge ignorância. Alguns momentos depois, um cara se levanta repentinamente de seu assento e faz os passageiros de refém. É revelado que ele é um criminoso procurado que acaba de fugir da prisão. Light quer ajudar, mas como não sabe o nome do criminoso, então simplesmente escreve em um pedaço de papel que está prestes a fazer algo. Quando o seguidor desconhecido percebe isso, ele tenta parar Light, avisando-o do perigo potencial. Ele também se apresenta como um agente do FBI chamado Rei Iwamatsu. A conversa é interrompida. O criminoso se aproxima deles e arranca um pedaço de papel de Light, que é uma parte rasgada do Death Note. Assim que o criminoso segura o papel, Ryuki se torna visível para ele. A visão do monstro assustador causa pânico no criminoso, que sai correndo do ônibus. Infelizmente, ele é atropelado e perde a vida por um veículo em alta velocidade. Enquanto isso, ficamos sabendo que o agente do FBI, Rei, estava perseguindo Light porque todo o departamento de polícia suspeita que Sachiko tenha divulgado informações para seu filho. Agora, com a identidade e a aparência de Rei conhecidas por ele, Light pretende limpá-lo de seu caminho. No entanto, Ryuki avisa que será o principal suspeito se o fizer. Para esclarecer qualquer suspeita sobre si, Light decide coletar os nomes de todos os agentes secretos do FBI ligados ao caso. Para isso, convoca Rei ao metrô e se comunica com ele por meio de um transmissor. Light chantageia Rei para escrever os nomes de todos os agentes do FBI em um pedaço de papel, ameaçando apagar passageiros inocentes no trem se ele não obedecer. Rei não tem outra alternativa senão cooperar. Posteriormente, ele visualiza as imagens de todos os agentes em seu banco de dados e Light escreve seus nomes no Death Note. Como resultado, todos os agentes do FBI envolvidos no caso perdem a vida com dores no peito. Conforme seu trabalho é feito, Light também apaga Rei sem coração. A noiva de Rei está na mesma plataforma ferroviária e quando ela percebe o colapso de Rei, ela corre para ajudá-lo, mas já é tarde demais. Mais tarde, na delegacia, o pai de Light, Sachiko, faz um anúncio informando à equipe que suas vidas estão em perigo porque Kira começou a apagar não criminosos. Como resultado, ele permite que os membros da equipe se retirem do caso se tiverem medo. Depois de ouvir isso, todos, exceto 6 policiais, saem da sala. Os 6 exigem que Ellie revele sua verdadeira identidade antes de prosseguir com a investigação. Na cena seguinte, eles chegam ao apartamento de Ellie e descobrem que ele é apenas um menino. Porém, é extremamente inteligente, o que o destaca dos demais oficiais. Ellie parece ter deduzido que Kira pode manipular a causa da morte, então ele aconselha a equipe a usar nomes falsos para evitar ser alvo de Kira. Juntos, eles começam a trabalhar para capturá-lo o mais rápido possível. Em outro lugar, a noiva de Rei, Naomi, fica arrasada com a perca de seu noivo. Ela é revelada como uma ex-agente do FBI que trabalhou anteriormente
anteriormente para Ellie. Ela agora está determinada a encontrar o responsável e se vingar. Enquanto isso, Ellie descobre o vídeo da perca de Rei, no qual ele percebe Rei apontando para alguém pouco antes de perder a vida. Pensando ter encontrado o culpado, liga para Sachiko e sua equipe para informá-los. Ellie então mostra a eles fotos dos possíveis suspeitos, um dos quais é Light. Como resultado, ele quer que a família de Sachiko seja constantemente monitorada. Por outro lado, Light começa a programar as percas com uma semana de antecedência e diz a Ryuki que a missão deve continuar, mesmo que algo aconteça com ele. No dia seguinte, Naomi confronta Light com suspeitas enquanto ele está na faculdade. Ele a reconhece da plataforma ferroviária, mas nega saber qualquer coisa sobre o que aconteceu com Rei. Apesar da recusa, Naomi desconfia dele e afirma que foi ele quem usou a tomada do ônibus para saber a identidade de Rei. Percebendo que foi exposto, Light rapidamente escreve seu nome em um pedaço de Death Note, mas Naomi revela que ele não pode apagá-lo porque ela lhe deu um nome falso. Antes de partir, ela jura rastrear Kira e não vai parar até que ele esteja na prisão. Mais tarde naquela noite, Light volta para casa e percebe um cheiro incomum, que o faz suspeitar que alguém tenha entrado em seu quarto sem seu consentimento. Ele então informa a Ryuki que seu quarto foi grampeado com câmeras e aparelhos de escuta. Seu palpite acaba se confirmando, pois ela e os policiais o vigiam constantemente dentro de seu quarto. Depois de não encontrar nada suspeito nos primeiros dias, Sachiko tem certeza que seu filho é inocente. No entanto, ela insiste em continuar a vigilância, porque nenhum caso foi relatado durante o monitoramento de Light. No 7º dia de vigilância, Light é visto jantando com sua família. Depois de terminar, ele volta para o quarto, tranca a porta e desembrulha um pacote de batatas fritas, mastigando-as. Estuda fingindo desconhecer a vigilância. De repente, chega a notícia de que um novo criminoso foi preso e ele perde a vida logo depois de um ataque cardíaco. Ao saberem disso, os agentes declaram que Light não é mais suspeito, mas ele ainda tem suas suspeitas. No entanto, ele ordena que seu agente remova todas as câmeras do quarto de Light. Sem o consentimento deles, Light havia escondido Death Note dentro do saco de batatas fritas e secretamente escreveu o nome do criminoso para livrá-lo das acusações. Um dia, Shiori liga para Light e propõe que eles se encontrem em uma galeria de arte e ele concorda alegremente. Durante a ligação, porém, ele suspeita que algo esteja errado, pois a voz dela soa estranha. Na realidade, Naomi tomou Shiori como refém e a está usando para atrair Light para o ponto de encontro. Na cena seguinte, após Light chegar à galeria de arte, ele encontra Naomi mantendo Shiori como refém. Ela exige com raiva que ele confesse ser Kira. No entanto, Light nega as acusações e implora que ela solte Shiori. Na tentativa de fazê-la confessar, Naomi chega a revelar seu nome verdadeiro e pede que ele a apague. Enquanto isso, Ellie e a equipe observam o desenrolar do incidente por meio de câmeras CCTV. Não muito depois, Naomi é distraída por sirenes da polícia do lado de fora, dando a Shiori a chance de se libertar e correr em direção a Light. Mas, em estado de pânico, ela acidentalmente atira na pobre garota. Enquanto Shiori lentamente sucumbe aos ferimentos, ela beija Light e confessa seu amor por ele. Em seguida, ela falece, deixando-o transtornado. Logo depois, a polícia chega à cena de crime, e antes que consigam prender Naomi, ela comete o impensável. A cena então volta para algumas horas antes, quando Light descobre o verdadeiro nome de Naomi em seu cartão de casamento. Em sua nota, ele então escreve meticulosamente toda a trama da perca de Naomi. No momento, Light é abordado por seu pai, que pede desculpas por não ter salvado Shiori. No momento em que Sachiko sai de cena, Ryuki chega a perguntar se ele esperava perdê-la. Light se vira com um sorriso maligno, revelando que foi ele quem realmente planejou a perca de Shiori e Naomi. Ele explica que orquestrou a perca de Shiori como parte de seu plano para fazer as autoridades simpatizarem com ele e removê-lo como suspeito. Ryuki olha para ele com nojo e diz que Light é um demônio em forma humana. Nesse momento, ele aparece no local, segurando o mesmo saco de salgadinhos que Light usou para escrever os nomes dos criminosos. Ele se apresenta a Light e o convida a se juntar à equipe para pegar Kira. O filme termina quando os dois se encaram ameaçadoramente.